Olá, alunos, né, do oitavo ano do Colégio Passos. Vamos dar início aí para a nossa videoaula. Nosso primeiro tema, né, na verdade nós vamos discutir hoje. Já adiantei no Zoom, para quem participou do encontro comigo, que nós vamos falar nesse primeiro momento sobre Brasil. Qual seria, então, o momento histórico, né, que nós vamos estudar? Seria o período da primeira regência de Dom Pedro, logo após a independência. Para a gente entender como é que isso aconteceu, eu vou voltar só um pouquinho no finalzinho do nosso contexto, do nosso conteúdo do primeiro bimestre, que falava sobre a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. Isso aconteceu lá em 1808. Em 1808, a família portuguesa, né, a família real portuguesa veio para o Brasil, meio que expulso, né, de Portugal pelo exército de Napoleão. Chegaram no Rio de Janeiro, promoveram algumas transformações importantes, sim, e também deixaram ali algumas consequências não tão boas, né? Gastos exorbitantes, e a economia do Brasil estava meio que para baixo. E isso fez com que a população brasileira se sentisse desconfortável e houve uma pressão muito grande para que o Brasil se tornasse independente de Portugal. O Pacto Colonial, que unia, né, economicamente o Brasil e os portugueses, determinavam que os produtos daqui fossem levados para lá e que o Brasil tivesse uma exclusividade comercial com Portugal. E isso também descontentava a elite, os grandes proprietários de terra aqui do Brasil, porque eles queriam alcançar novos mercados consumidores, principalmente o mercado consumidor europeu. Na verdade, esse descontentamento todo foi indo de 1808 até chegar a 7 de setembro de 1822, quando realmente Dom Pedro, né, primeiro, que já havia aqui sido deixado pelo seu pai como regente de Portugal aqui no Brasil, Dom João VI teve que voltar para Portugal, pressionado pelos portugueses, e acabou deixando seu filho aqui, Dom Pedro I, para conseguir contornar a situação, e fazer que, mesmo se tornando independente, tivesse ainda um representante portuguesa na política brasileira. E foi isso que aconteceu de fato. Então, a história do 7 de setembro de 1822, que a gente vê às vezes retratado nos grandes quadros, nas grandes imagens, né? Dom Pedro, grande herói, né? Do Brasil, não foi na verdade isso que aconteceu. Foi um jogo político de interesses. Nem Portugal estava mais aguentando a pressão da população brasileira querendo essa independência e os portugueses lá querendo a volta dele. E para ele não abandonar de vez, era mais fácil então deixar o Brasil nas mãos de Dom Pedro I e promover essa independência. Então esse acordo político, na verdade, fez com que a independência do Brasil acontecesse. Então não foi um ato heróico, lindo e maravilhoso. Foi, na verdade, um acordo, né, político. Vamos promover a independência, porém vamos deixar aqui no Brasil um representante da monarquia portuguesa. Isso também fez com que a população ficasse descontente. A maioria da população que comemorou essa independência do 7 de setembro percebeu depois que pouca coisa mudaria. Porque não adianta a gente promover uma independência e deixar um representante, né, da elite, da monarquia portuguesa aqui como governador, como imperador. Então as transformações elas teriam que ser maiores. A população queria, na verdade, uma maior participação política nas decisões. Como que isso ia acontecer se havia um imperador português aqui? Então esse primeiro momento da história política do Brasil que nós vamos estudar, tá? Então é essa aqui, né, nossa apostila do oitavo ano. Todo esse conteúdo vocês vão, nós vamos iniciar lá na página 151, que fala sobre a regência de Dom Pedro I. Começa lá, né? Quais foram as primeiras decisões que ele teve que tomar logo que ele assumiu a política brasileira? Na verdade, Dom Pedro tinha grandes desafios pela frente. Primeiro de tudo, ele tinha que promover uma aliança, um pacto, ele tinha que se aproximar dessa elite brasileira que eram os grandes proprietários de terra. Fazer uma jogadinha política, porque ele precisava de apoio nesse momento. E também fazer algumas transformações para que atendesse às necessidades da população, porque a população também desejava isso dele. Já que você se transformou em grande imperador do Brasil, já que não somos mais uma colônia portuguesa, o que é que você vai fazer de fato para mudar a economia, a política, a sociedade aqui no Brasil? Então, Dom Pedro, ele teve que usar, né, desse equilíbrio, desse jogo econômico.
Os conflitos internos aconteciam. Existiam, por exemplo, alguns comerciantes brasileiros, alguns proprietários de terra aqui, que precisavam ainda de Portugal. Porque, de repente, corta o vínculo, para onde que nós vamos vender? Quem serão agora esses novos compradores dos nossos produtos? Simplesmente rompeu-se o pacto colonial, vamos ter que buscar novos mercados consumidores. E quem aparece nessa cena como um grande interessado no Brasil é a Inglaterra. Na verdade, ela se torna a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil. Porque não era simplesmente chegar no dia 8 de setembro, né, de 1822 e se tornar independente. Precisava de reconhecimento. E a primeira nação que fez esse reconhecimento foi a Inglaterra, porque ela já estava, né, com total interesse aqui na economia. Ela precisava, né, colocar os seus produtos aqui no Brasil de alguma forma. Estava vivendo a Revolução Industrial, então ela necessitava muito que o Brasil tivesse esse acordo econômico com ela. Então ela foi a primeira nação a reconhecer essa independência do Brasil. Então, Dom Pedro, né, agindo dessa forma, trazendo novos compradores dos produtos, fazendo com que a população se sentisse um pouco mais segura em relação ao que ele estava promovendo de transformações, tentou abafar esses conflitos que estavam tendo aqui no Brasil. A população estava insatisfeita. Né? Na verdade, não era só transformar o Brasil independente. Precisava de alguém ali com pulso firme para tomar decisões que agradassem a população também. Foi aí, então, que Dom Pedro fez a nossa primeira Constituição depois que nos tornamos independentes, que é a Constituição ali de 1824. Em 1824. Então, Dom Pedro, na verdade, começa, né, a pensar um pouco mais ali em como fazer com que essa população participasse das decisões políticas. E assim ele eliminasse esse problema, né, que a população estava trazendo para ele, esse descontentamento de não haver, né, uma participação maior nas decisões políticas do Brasil. Então, dos artigos da nossa Constituição, um dos atos que ele promove aí de transformação, é fazer com que a população pelo menos participasse das eleições das províncias. As províncias brasileiras eram como se fossem os estados hoje. Né? A gente tem o estado do Rio, o estado de São Paulo, então antigamente eram províncias. Então, pelo menos as decisões políticas dessas províncias, as eleições para que esses comandantes ou esses governadores fossem eleitos, elas aconteciam. Então, gradativamente, Dom Pedro começou a colocar também na mão da população essas decisões políticas. Não era, né, nada grandioso, ele era o imperador, o poder moderador estava na mão dele ainda, ele era a pessoa mais importante que determinava as leis, executava as leis, mas para abafar um pouco esses conflitos internos e fazer com que a população se sentisse um pouco mais ativa nas decisões políticas, ele deu pelo menos o direito deles escolherem esses governadores dessas províncias, esses representantes políticos dessas províncias. Aí já fez com que a população se sentisse um pouco mais segura em relação ao que ele queria, né? Que era fazer com que ele conseguisse o maior número de pessoas adébitas aos interesses dele. Então, Brasil, né, no contexto geral, quando ele se torna independente, ele vê poucas mudanças políticas, poucas mudanças econômicas, mas existe uma luz aí, né, no fim do túnel. Porque se a gente já começa a ter uma participação um pouco maior nas decisões políticas, então eu já estou um pouco mais contente. E na economia, o que ele fez? Trouxe outros países aqui, Estados Unidos ou até mesmo a Inglaterra, que já estavam um pouco mais de olho, né, na nossa economia. Então, os grandes proprietários de terra que comercializavam antes com Portugal, agora poderiam comercializar com a Inglaterra. Então, ele começou a beneficiar os lados dos quais ele precisava ter o apoio, beneficiando a elite portuguesa, trazendo novos países compradores, beneficiando a população brasileira, dando um pouco mais de participação política aí nas decisões, mesmo que fosse nessas províncias. Então, a história política brasileira, ela começa já, na verdade, um pouco equivocada, porque se promove a independência no dia 7 de setembro de 1822, na cabeça, né, na nossa mentalidade, a gente já pensa assim, ótimo,
se livramos de Portugal. Os 300 anos de exploração dos portugueses acabaram, mas não foi mais ou menos assim que aconteceu, porque foi justamente um representante da monarquia portuguesa que continuou aqui governando. Então é óbvio que ele também iria puxar os interesses políticos e econômicos para ele, para os portugueses. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam desse conteúdo. O mais importante de tudo isso é entender que para a maioria da população não houve transformação. Os negros continuavam sendo escravos, a população continuava a maioria analfabeta, só a elite era beneficiada, né? E Portugal, mesmo quando o Dom Pedro fez essa nova Constituição de 1824, pouca coisa mudou. Ele deu ali, né, uma aliviada, dizendo que agora a população poderia pelo menos eleger os representantes das províncias, mas também não foi uma grande transformação. E a gente vai perceber depois, nos capítulos que vêm, né, os sequentes, que vai haver mais conflitos, mais confrontos. Vai ter estados brasileiros, por exemplo, que não vai permitir mais que isso acontecesse. Na verdade, a gente vai ter uma luta de 1822 até 1889 para que a nossa proclamação da República acontecesse. Quando se promove a proclamação da República lá em 1889, a gente consegue agora eleger presidentes. Então a gente tira a monarquia do poder. E era isso que vem, na verdade, sendo, né, promovido pela população. É isso que a população quer, esse anseio que a população tem. Então, de 1822 até 1889, a gente tem o governo de Dom Pedro I, depois o governo de Dom Pedro II, até chegar na proclamação da República. E isso vai promover conflitos, vai promover confrontos internos, alguns estados vão sair na frente nessa disputa, né, querendo realmente que não tivesse mais nenhum representante de Portugal aqui, que não mais houvesse eleições só para governantes de províncias, mas para um presidente da República. E que a democracia ela fosse de fato consolidada no nosso país. Que o Brasil, como nação, tivesse também o poder de decidir quem seria o maior governante. Então, esse tempo todo, esse processo todo histórico, político brasileiro, a gente vai entender nesse segundo bimestre, tá? Então, façam a leitura desse capítulo, né, que é o nosso primeiro. Ele começa na página 151, como eu já falei. Ele vai até a página 160, 161. Então, façam a leitura desse capítulo, grifem as ideias centrais e, como atividade para essa aula, vocês vão realizar os exercícios da página 160. São as atividades, né, que vão ser feitas do exercício 1 e 2. Vocês vão fazer a leitura do texto 1, a leitura do texto 2 e resolver essas questões. Já passei essa atividade pelo ClassApp para vocês fazerem, né, para vocês darem uma adiantada e para a gente fazer a correção dela no Zoom. E aí, as possíveis dúvidas nós vamos tirar também nos nossos encontros ali pelo Zoom. Então, a nossa primeira videoaula, ela falou realmente desses primeiros anos, né, dos primeiros atos que Dom Pedro promoveu como ainda, né, imperador do Brasil, mas não necessariamente se desvinculando ainda de Portugal. O Brasil se torna independente, mas é uma independência ainda meia que fajuta, porque a gente ainda tem um representante português no nosso governo, tá? Então, vamos nos atentar a isso. Quando vocês fizerem a leitura da apostila, se atentem não a nomes, a datas, mas sim nessas consequências, nas características, nas ações de Dom Pedro I nesses primeiros anos. Se atentem aos confrontos internos, aos conflitos externos, né? Por que a gente teve, na verdade, um Brasil ali ainda desconfiado nessa nova política, e não era à toa, e quem eram os países que estavam de olho aqui na nossa economia depois dessa independência. Então, na nossa próxima aula do Zoom, eu vou estar tirando as dúvidas desse conteúdo e corrigindo as questões, tá bom? Então, até a próxima videoaula, Itapuã!